Olá, queridos alunos, estamos aqui para gravar mais um vídeo, né, falando sobre a história. Queremos recapitular que a história é uma ciência humana que estuda o homem no tempo, simultaneamente as suas ações com o decorrer da história dentro do tempo. Então a história é uma ciência. A história é uma ciência que estuda as estruturas políticas, econômicas, sociais dentro de um povo, dentro de uma sociedade. Então, o que acontece? Às vezes muitos perguntam por que o motivo de estudar a história? Qual a importância do estudo da história? A história é de fundamental importância na vida de cada um de nós. A história nos torna pessoas críticas, reflexivas, pessoas que são estimuladas a pensar, a raciocinar. E a história não estuda só os povos do passado, não. A história estuda os povos do presente, da atualidade. A história faz com que nós venhamos a entender as estruturas políticas da sociedade, a economia de um país, o capitalismo, o que é o capitalismo, né? O que é o modo de subsistência. E é interessantíssimo quando você estuda a história. Então, nós, queridos alunos, né? Vocês que estão assistindo meu vídeo, principalmente esse vídeo é direcionado para vocês, né? Que nós estamos trabalhando nesse segundo trimestre, estudamos vários pontos de acordo com as normas atuais da BNCC, quer dizer, a Base Nacional Comum Curricular, né, implantada pelo MEC. Então, nós trabalhamos em cima disso, e matéria essa que era do 7º ano. E com a mudança que houve na BNCC, essa matéria passou agora a ser do 6º ano. E nós estamos seguindo esse currículo aí, tá? Então, vamos lá. Então, para fazer uma revisão rápida e objetiva, o que você tem que estudar, meu querido aluno? Os povos sambaquis. Os povos dos sambaquis nada mais são do que os povos da pré-história que se localizavam aqui no Brasil. Sambaquis, o que é o sambaquis? Sambaqui era um depósito de concha. Então, ali eram depositados mortos, eles utilizavam esses depósitos de conchas até para sepultar os seus mortos, os povos da pré-história, os que foram denominados como os povos de sambaquis. Então, se deve estudar essa matéria, que essa matéria já foi dada para você em sala de aula, né? Aqui eu estou fazendo apenas uma pincelada, né, do que vai cair nessa prova agora, né? Placa de pedra na cidade de Roseta. Então, isso tem a ver o quê? Com a civilização egípcia. Essa placa foi de fundamental importância para os estudos dos povos egípcios do passado. Então, é importante que você venha analisar isso e focar nisso aí, tá bom, meu querido aluno? Você que está assistindo esse vídeo, preste atenção nisso que eu estou te falando, tá bom? E outra coisa, povos pré-colombianos. Justamente os povos pré-colombianos são aqueles povos antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, no continente americano. Então, os povos pré-colombianos, nós estudamos em sala de aula, que foram os maias, os astecas e os incas. Estudamos as suas estruturas políticas, estruturas econômicas, estudamos a sua forma de governo, né? E seu modo de subsistência. Então você foque nisso, estude essa matéria, porque essa matéria vai cair na prova, tá bom? Nessa prova agora que nós vamos ministrar, vai cair assuntos pertinentes e relacionados a esses povos, maias, astecas e incas, tá bom? Os povos pré-colombianos antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, tá? Outro ponto importante também são os índios. Estudamos também sobre os índios no Brasil antes da chegada dos europeus aqui na América, né? Antes da chegada dos portugueses, dos lusitanos aqui no Brasil. Então, nós estudamos como os índios viviam aqui. Estudamos as tribos indígenas do passado. Estudamos as formas
políticas, a forma de governo desses índios. O cacique era o chefe das tribos, de cada tribo, as suas tribos eram independentes, não havia uma política centralizada entre os indígenas, mas sim uma política descentralizada. Cada tribo tinha sua cultura, cada tribo tinha sua forma de sobrevivência. Eles viviam basicamente de quê? Da caça, da pesca, né? Da agricultura. Então os índios eles tinham conhecimentos sobre as ervas, né? Sobre as plantas medicinais. Então cada tribo tinha as suas estruturas de governo e tinha o seu modo de subsistência e tinha a sua cultura diversificada. Isso antes da chegada dos portugueses chegarem aqui no Brasil. Com a chegada dos portugueses, né, houve a escravidão dos índios, muitos foram massacrados, torturados, mortos, né, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então estudamos isso em sala de aula minuciosamente. Aqui apenas um breve vídeo para que você venha estudar, porque o estímulo é você estudar, né? E conforme sempre eu falo em sala de aula, né, o aluno ou a aluna que tirar a melhor nota vai ganhar uma caixinha de bombom, vai ganhar uma caixinha de bombom. Então, o primeiro e o segundo colocado, não é isso? Em cada turma que eu dou aula, sempre eu procuro fazer isso. É uma forma de estímulo, né? Estimular você a estudar, meu querido aluno, porque nós temos que estudar. A vida na Terra tem que haver estudo, a educação é a base de tudo. Uma sociedade sem educação, uma sociedade sem estudo, o que essa sociedade vai ser? Então, eu estimulo você a estudar. E toda profissão, sem sombra de dúvida, tem que passar pelo ensino fundamental, ensino médio e uma faculdade, né? Isso quando no que tange ao nível superior. Tá ok? Então, que Deus abençoe a todos nós, tá? Bons estudos, não deixem de estudar esses pontos principais que eu falei aqui agora, tá? É importante que você estude para que você venha tirar uma boa prova, tá bom? Esse vídeo, como eu estou falando, é basicamente direcionado para os meus alunos, tá? Você de outro canal, você que tem outro tipo de assuntos envolvendo a história, esse vídeo é direcionado aos meus alunos, os quais eu dou aula, né? Baseado no que foi ministrado em sala de aula, tá bom? Tchau.